Olá, turma! Tudo bem com vocês? É um prazer encontrá-los novamente. Hoje, em nossa terceira aula, daremos sequência ao conteúdo programado para a nossa disciplina Sociologia. Lembrando a todos da importância da participação nos fóruns de discussão. Você já participou? Se não, procure participar, porque as atividades nos fóruns, a participação é avaliada. Vamos então à aula? Hoje trataremos sobre a relação da oferta e da procura, tentando refletir sobre a questão do lucro. Ainda falaremos sobre a organização política da sociedade, discutiremos também sobre as instituições sociais e a origem do Estado. No sistema capitalista de produção, no qual já falamos um pouco sobre a mesma, existe a lei da oferta e da procura, que regula as oscilações dos preços no mercado. Ou seja, se uma grande quantidade de pessoas procuram por um produto que se encontra escasso no mercado, pela lei da oferta e da procura, esse produto tende a ser mais valorizado, ficar mais caro. Por outro lado, se há uma ampla oferta de um determinado produto, o mesmo tende a ficar mais barato. Assim acontece quando, por exemplo, temos uma alta nos preços do feijão, ou seja, com a diminuição da produção do feijão, há uma escassez do mesmo, fazendo com que se tenha uma alta demanda em relação a uma pouca produção. Para Marx, o valor de troca, que é o valor relativo de uma mercadoria, são as quantidades proporcionais em que ela é trocada pelas outras mercadorias. O valor de troca aparece primeiramente como relação quantitativa, ou seja, é a produção na qual as mercadorias se trocam. Por exemplo, X de lápis é igual a Y de canetas, sendo o último termo o valor da troca de lápis expresso em canetas. Exemplo, se tenho 10 lápis, cada um custa R$1, e quero trocá-los por canetas que custam R$5 cada, para conseguir 2 canetas, terei que dispor dos meus 10 lápis, ou seja, um lápis equivale a 20% de uma caneta. Mas como se regulam as proporções dessa troca? No trabalho social, a substância comum a todas as mercadorias possui uma determinada quantidade de trabalho, já que para produzir uma mercadoria, tem-se que incorporar a ela uma determinada quantidade de trabalho. Pensando desta forma, o que diferencia o preço de uma mercadoria para outra não é senão a quantidade de trabalho, maior ou menor, nelas colocado, ou seja, quantidade de trabalho que se mede pelo tempo que dura o trabalho. Para Karl Marx, os valores relativos das mercadorias se determinam pelas correspondentes quantidades ou somas de trabalho investido e realizado na produção da mercadoria. Sendo assim, não é a retribuição do trabalho, o salário, que determina o valor das mercadorias, mas sim a quantidade de trabalho necessário à sua produção. A quantidade de trabalho necessária para produzir uma mercadoria varia sempre ao variar as forças produtivas do trabalho aplicado, porque quanto maiores são as forças produtivas do trabalho, mais produtos se elaboram num tempo de trabalho dado. E quanto menor forem as forças produtivas, logo, menos produtos serão fabricados, produzidos numa mesma quantidade de tempo. Sendo assim, quanto maior é a força produtiva do trabalho, menos trabalho se investe numa dada quantidade de produtos e, portanto, menor é o valor deste produto. Para entender quanto vale o trabalho, Marx estabeleceu a seguinte lei: os valores das mercadorias estão na razão direta do tempo de trabalho investido em sua produção e na razão inversa das forças produtivas do trabalho empregado. Ou seja, para Marx, quanto maior o tempo de trabalho empregado na produção de uma mercadoria, mais alto será o seu preço, enquanto que, para as forças produtivas, quanto mais evoluídas forem,
mais baixo será o preço das mercadorias. O que significa dizer que o preço de uma mercadoria não é outra coisa senão a expressão em dinheiro do valor dessa mercadoria. Mas valor e preço nem sempre são iguais, pois entre o valor social de uma mercadoria e o seu preço individual, em um momento exato no mercado, há um caminho longo aí a se percorrer. Marx dizia ainda que se formos considerar um período de tempo longo, as mercadorias se vendem pelos seus valores, e daí seria um absurdo achar que o lucro constante vem do fato de que uma mercadoria seja vendida por um preço que excede o seu valor. Então, perguntamos, de onde vem mesmo o lucro? Bem, se uma mercadoria é vendida pelo seu valor, a força de trabalho, que é uma mercadoria, também é vendida pelo seu valor. E esse valor é determinado, como vimos, pelo tempo do trabalho necessário para produzir esta mercadoria. Então, o valor da troca de trabalho é determinado pelo tempo necessário à sua conservação e reprodução, ou seja, pelo valor que o trabalhador necessita para se manter, sobreviver, exigidos para produzir, desenvolver, manter e perpetuar a força de trabalho, quer dizer, ele mesmo, o próprio trabalhador. Aparentemente, toda a força de trabalho que o trabalhador usou é remunerada pelo patrão, mas isso é só aparência, pois o capitalista, ou seja, o patrão, ao comprar a mercadoria, ou seja, a força de trabalho, passa a ter direito de servir-se dela, fazendo-a funcionar durante todo o dia, de forma sucessiva. Ou seja, a força de trabalho na sociedade capitalista é uma mercadoria especial. Vamos além da aparência. O trabalhador, em sua jornada de trabalho, acrescenta valores, produtos que ultrapassam o seu salário. Ou seja, uma parte da jornada de trabalho é remunerada, a outra não. Já vimos isto quando nós estudamos a mais-valia, um conceito marxista. Portanto, toda mercadoria tem sua parte de trabalho remunerado e outra parte não remunerado. Assim, o capitalista, o patrão, quando vende a mercadoria pelo seu valor, está vendendo a quantidade total de trabalho nela empenhado e, necessariamente, a vende com lucro. Os salários dos trabalhadores e os lucros dos patrões são retirados do valor que o trabalho dos trabalhadores acrescenta à mercadoria no processo de sua produção. Ou seja, do valor da mercadoria descontado o valor das matérias-primas e dos outros meios de produção empregados. A palavra lucro é usada por Marx para explicar o montante total de mais-valia retirada pelo capitalista. Mudando de assunto, vamos agora falar um pouco sobre a organização política na sociedade. Mas o que é mesmo a política? Já pararam para pensar sobre isso? Muitos falam sobre política, política é isso, política é aquilo, mas o que de fato é política? Bem, gente, a política não é apenas uma coisa cheia de discursos, promessas, eleições e muita sujeira, muita corrupção, como estamos aí acostumados a ver nos telejornais e nos jornais impressos e as mídias de uma forma geral. Se formos buscar a origem da palavra política, veremos que vem do grego polis, que significa cidade. Então nós podemos dizer que a política pode ser entendida e deve ser entendida como a arte de governar, de bem administrar, de gerir o destino da cidade, do estado, do país. Isso seria o conceito de política. Política é o jeito de realizar nossa riqueza ou nossa pobreza, nossa saúde ou falta dela, a nossa educação ou não, enfim, são nossas opções para viver em sociedade. É claro que uma pessoa pode não se preocupar com a política. Infelizmente, é uma escolha pessoal, mas nesse caso é preciso que se saiba que esse tipo de atitude passiva sempre vai favorecer quem está mandando no momento. Política também está relacionada ao poder.
Levando-se em conta que governar é exercer o poder, portanto, podemos entender que fazer política é também um exercício do poder, pois significa a luta, a conquista, a manutenção e a expansão do poder. Poder é a capacidade ou possibilidade de agir, de produzir efeitos desejados sobre indivíduos ou grupos humanos. Pensando assim, vemos o poder como uma relação ou um conjunto de relações pelas quais indivíduos ou grupos interferem na vida de outros indivíduos ou de outros grupos. Para que alguém exerça o poder, é preciso que tenha força entendida como instrumento para o exercício do poder. Força não significa necessariamente a posse de meios violentos de coerção, mas de meios que permitam influenciar no comportamento de outra pessoa. O conceito de força está estreitamente ligado ao conceito de autoridade, que não necessariamente necessita da força violenta para o exercício do poder. Quando falamos em autoridade, estamos falando na capacidade de influenciar no respeito adquirido no meio social do qual a pessoa está inserida. Direita e esquerda. Afinal, do que se trata? É bastante comum vermos as expressões direita e esquerda, sendo usada para chamar grupos contrários em um contexto político. Mas afinal, o que quer ou o que esses termos significam de fato? Para entender melhor, vamos começar a falar da França, lá no final do século XVIII. Lá na França, o seu sistema político ele era composto por 3 grupos, os chamados Estados Gerais, o clero, a nobreza, e o terceiro estado, formado pelo resto da população, que seriam os comerciantes, os médicos, os artesãos. O terceiro estado era o único que tinha a obrigação de pagarem os impostos, além de terem inúmeras limitações, como o fato de não poderem ocupar cargos públicos, por exemplo. Foi assim, em razão da adoção de um modelo político injusto e dos privilégios dados a uma pequena parte da população, que ocorreu a Revolução Francesa, como nós vimos isso nas aulas anteriores. O que originou os termos direita e esquerda foi o fato dos membros do terceiro estado sentarem à esquerda do rei, enquanto os do clero e da nobreza sentavam-se à direita. Foi daí que se originou os conceitos. Direita, então, é um grupo conservador, que faz a defesa dos interesses da burguesia, e a esquerda são os revolucionários, que faz a defesa dos interesses dos trabalhadores. De uma forma generalizada e superficial, os conservadores dão ênfase ao liberalismo econômico e na eficiência da economia, enquanto os esquerdistas possuem seu foco nos valores da igualdade e da solidariedade. O fato de ser da direita ou da esquerda é algo relativo e não permanente, uma vez que um partido, por exemplo, pode estar de um lado em um momento e de outro em um outro momento, agindo conforme um jogo de interesses. Por isso, muitos consideram essas definições simplificadoras e enganosas, uma vez que os valores de cada grupo podem se tornar bastante contraditórios. Apesar disto, usamos os termos direita e esquerda como referências políticas para saber de que lado político um indivíduo se coloca diante de uma situação. Não é fácil discutir a questão da política nos dias de hoje. Estamos carregados de desconfianças em relação aos homens de poder. Porém, o homem é um ser essencialmente político. Todas as nossas ações são políticas. As relações humanas são permeadas pela questão política. Tudo que fazemos na vida tem consequências e somos responsáveis por nossas ações.
Não participar, não querer saber, significa se omitir em qualquer aspecto da vida. Significa deixar os outros escolherem ou deixar que os outros façam as escolhas por nós. Nossa ação política está presente em todos os momentos da vida, seja no aspecto privado ou público. Vivemos com a família, nos relacionamos com as pessoas no bairro, na escola, somos partes integrantes da cidade. Pertencemos a um estado e também a um país. Influímos em tudo o que acontece em nossa volta. Podemos jogar lixo nas ruas ou não, podemos participar das associações do nosso bairro, ou fazer parte de uma pastoral nas igrejas, ou ainda trabalhar como voluntário em uma causa em que acreditamos. Podemos votar em um político corrupto ou votar num bom político. Para isso, precisamos conhecer melhor as propostas, os discursos, as ações dos nossos políticos, das pessoas que querem nos representar. Política é somente o ato de votar? Cremos que não, né, gente? Política não se faz somente no momento da votação. Estamos fazendo política quando tomamos atitudes em nosso trabalho, por exemplo, quando estamos conversando em uma mesa de bar, com os nossos amigos, com os nossos familiares, com as pessoas que nós gostamos. Estamos fazendo política quando exigimos nossos direitos de consumidor, quando nos indignamos ao vermos nossas crianças fora da escola, os postos de saúde sem atendimento, a rua da nossa cidade, das nossas casas, sem a pavimentação, sem o asfalto. Precisamos começar a pensar a política como sempre presente no nosso cotidiano, em nossas vidas, na luta, por exemplo, na luta das mulheres contra uma sociedade machista que discrimina e age com violência, na luta dos portadores de necessidades especiais para pertencerem de fato à sociedade, na luta dos negros discriminados, dos homossexuais igualmente também discriminados e desrespeitados, do serviço público de má qualidade, né? Tantos serviços aí que poderiam ser prestados de melhor forma, mas, no entanto, nos contentamos com serviços precários, né, com serviços tidos aí muito aquém. Tá? Os jovens despreparados para o trabalho, dos trabalhadores sem terra, num país de grandes fazendeiros, que muitas vezes possuem grandes propriedades de terras inutilizadas. Enfim, pensar a política que faz parte da nossa vida e como podemos usá-la na transformação de uma sociedade inclusiva na qual fazemos parte, é essencial para nós, enquanto cidadãos de bem, pensarmos a política. Tem uma frase de um sociólogo, o Herbert de Souza, que diz o seguinte: somente a participação cidadã é capaz de mudar o país. Ele disse isso no momento de redemocratização do nosso país. Então, a participação é importantíssima para todos nós, enquanto cidadãos, das nossas cidades, no nosso estado, no nosso país. Participar ou não destas e de várias outras discussões faz parte de nossa ação política perante a vida. Somos responsáveis politicamente pela sociedade que vivemos e a realidade da qual fazemos parte. As instituições sociais são estruturas sociais estáveis, baseadas em regras e procedimentos padronizados socialmente, reconhecidos, aceitos, sancionados e seguidos pela sociedade. Como exemplo, temos a família, o Estado, a escola e também a igreja. A instituição social é a forma de organização ou organismo social que tende a durar independentemente da vontade de seus integrantes. E é também definida como um conjunto de regras e procedimentos produzidos e reconhecidos, aceitos e sancionados pela sociedade e que tem grande valor social. São os modos de pensar, de sentir e de agir que a pessoa encontra, pré-estabelecidos na sociedade e cuja mudança também se faz muito lentamente com dificuldade. Sendo assim, a instituição social é toda forma ou estrutura social instituída na sociedade que serve também de instrumento de regulação e controle das atividades dos membros e dos grupos sociais de uma sociedade.
as regras colocadas na instituição acabam influenciando o comportamento do indivíduo dentro da sociedade em geral. Por exemplo, a escola, enquanto instituição social, vai surgir a partir das revoluções burguesas, principalmente a inglesa e a francesa, que vão consolidar o sistema aí capitalista. Neste mesmo contexto, surge com a intenção de fortalecer o capitalismo uma nova doutrina social, o liberalismo. O liberalismo pode ser definido como um conjunto de princípios e teorias políticas que apresenta como ponto principal a defesa da liberdade política e econômica. Neste sentido, os liberais são contrários ao forte controle do Estado na economia e também na vida das pessoas. O pensamento liberal teve sua origem no século XVII, através dos trabalhos sobre política publicados pelo filósofo inglês, o John Locke. Já no século XVIII, o liberalismo econômico ganhou força com as ideias defendidas aí pelo filósofo e economista escocês, o Adam Smith. Podemos citar como princípios básicos do liberalismo o quê? A defesa da propriedade privada, a liberdade econômica, ou seja, o livre mercado, a mínima participação do Estado nos assuntos econômicos da nação, ou seja, um governo limitado, e a igualdade perante a lei, um Estado de direito. Na Inglaterra, em 1970, surgiu o neoliberalismo, que é a aplicação dos princípios liberais numa realidade econômica pautada pela globalização e por novos paradigmas aí do capitalismo. Para nos ajudar a refletir o papel da escola na sociedade, vamos analisar algumas teorias sociológicas. Teoria crítico-reprodutivista, que parte do princípio de que a escola é uma instituição que, por meio de suas práticas, conhecimentos e valores, contribuem para a reprodução das desigualdades da sociedade de classe na qual vivemos. A teoria funcionalista, tá? Que é a segunda que nós estamos aqui apresentando. Ela faz a defesa de quê? Da ordem social dominante, pois a escola, assim como todas as instituições sociais, tem a função de imprimir sobre as novas gerações valores morais e disciplinares que visam a perpetuação da sociedade tal como ela está organizada quanto à ordem e no respeito aos poderes dominantes. Merece destaque as teorias de Paulo Freire, no qual ficou mundialmente reconhecido pela sua pedagogia da libertação. A pedagogia da libertação tem como centro de referência o gênero humano na sua totalidade, em contato com seus semelhantes e com a natureza. Objetiva a transformação da vida através de uma educação libertadora, a partir dos espaços, vivências, experiências, culturas, sociabilidades dos oprimidos de todo o gênero. Propõe-se ainda a educar a partir das experiências que as pessoas acumulam ao longo da vida, do que elas têm a dizer, do que elas têm a fazer e a projetar. Neste contexto, educar não significa reproduzir conhecimentos pré-estabelecidos, que já estão postos, induzir a pessoa a incorporar valores que não têm a ver consigo, com sua continuidade e com o mundo. Por isso, não deve nunca estar centrada no professor, no educador, mas sim no educando, tá? No aluno, na pessoa que seria a referência. A pedagogia freiriana integra os altos estudos da chamada teoria social crítica. Ela requer um olhar diferente das práticas pedagógicas, das maneiras de entender a relação ensino e aprendizagem. Paulo Freire acreditava que a educação tem o poder de transformar as pessoas e, consequentemente, mudar o mundo, deixá-lo menos desigual. A busca de respostas sobre os mistérios a respeito da criação e do destino que nos espera motivou-nos a desenvolver o que podemos chamar de pensamento sagrado. Para manter este pensamento,
sagrado, a sociedade acaba se organizando através de locais sagrados, rituais e dogmas, formando o que chamamos de sistema religioso. Religião ou instituição religiosa. Já nas sociedades primitivas, o pensamento religioso ele exercia um forte domínio sobre os indivíduos. Com a legalização do cristianismo em 313, a Igreja Católica passa a ser um instrumento de dominação social ainda maior. Poder este que só vai começar a diminuir já no século XVI, com a reforma religiosa, que teve como consequência o surgimento de outras igrejas, portanto, outras verdades. Para nos auxiliar no estudo da instituição religiosa, vamos ver alguns pensamentos sociológicos sobre a função da religião na sociedade. Para Durkheim, autor que nós já vimos nas aulas anteriores, um clássico da sociologia, a religião ela tem a função de fortalecer os laços de coesão social e contribuir para a solidariedade dos membros do grupo. A religião ela possui unicamente a função de conservar e fortalecer a ordem estabelecida. Já para Karl Marx, a maneira como a sociedade capitalista pensa e se organiza é imposta pelo Estado e pela religião. Portanto, essas instituições teriam a função de controlar e modelar o pensamento social. A religião é o ópio do povo, ou seja, a religião é o que faz com que a população torne-se, de uma certa forma, bestializada ou inerte perante a exploração a qual ela vive. Já Max Weber, outro autor também muito visto por nós, clássico da sociologia, desenvolveu um estudo em que demonstra o quanto os protestantes contribuíram para o desenvolvimento do capitalismo. Comparou as religiões orientais e ocidentais e concluiu que o mundo oriental não incentivava o trabalho e a prosperidade como as religiões cristãs faziam. Bem, o Weber tem um livro muito famoso dele, que é A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, em que ele faz uma análise justamente nos Estados Unidos e tenta compreender por que a nação norte-americana é hoje um grande potencial econômico. Ele fala justamente que a situação dos Estados Unidos ter um grande avanço, vamos dizer assim, econômico, é pelo fato da nação lá nos Estados Unidos, do país dos Estados Unidos, os seus membros, as pessoas que compõem a nação, terem em sua essência religiosa o protestantismo em sua maioria. A maioria lá dos americanos, dos norte-americanos, são protestantes. Por isso, a ética protestante foi muito importante, segundo a ótica de Weber, para o capitalismo mais avançado lá nos Estados Unidos. Falaremos agora um pouco sobre a instituição que é uma das mais importantes dentro da sociedade, que é a família. A família é um agrupamento de pessoas cujos membros possuem entre si laços de parentesco, podendo ou não habitar a mesma casa. Os laços de parentesco podem ser por consanguinidade ou por casamento, que poderá ser monogâmico, quando apenas uma pessoa casa com uma outra pessoa, ou poligâmico, quando uma pessoa pode se casar com 2, 3 ou mais pessoas. E isso depende aí, de cada sociedade. Dentre as funções da família, podemos destacar a função sexual ou reprodutiva, a função econômica e também a função educacional. Para Durkheim, na sociologia funcionalista, temos a família nuclear como a unidade fundamental para a organização da sociedade, pois detém as funções de transmitir às crianças as regras básicas da sociedade, bem como proporcionar estabilidade emocional a seus membros. A palavra família origina-se desta forma do latim que vem de famulus, que significa literalmente escravo doméstico. Expressão concebida pelos romanos para nomear essa nova organização social surgida entre suas tribos, quando foi introduzida a agricultura e a escravidão legal.
Muito da concepção de família atual tem raízes no período feudal, que teve influência predominante da Igreja Católica. Contudo, a família tal qual a conhecemos hoje é certamente devido aí à ascensão da burguesia. Desde então, com a disseminação do modo burguês a quase toda a sociedade, grande parte das pessoas se esqueceram da sua origem. Esse tipo de organização familiar exerceu influência na formação social e cultural da população em geral. A origem da família patriarcal, na qual o homem é o senhor absoluto, influenciou a sociedade de uma maneira geral, pois o poderio do homem resultou em atitudes como o machismo, a subserviência da mulher, a educação diferenciada de meninos e meninas, o preconceito e também o desrespeito contra empregados domésticos. Esta situação só começa a mudar a partir da segunda metade do século XX, com a chegada do anticoncepcional, quando a mulher começa a se tornar dona do seu próprio corpo e também a ficar mais independente das vontades dos homens. Com a emancipação da mulher, novas situações começam a refletir na maneira de ver e viver a vida em sociedade, denominadas de arranjos familiares. Discorreremos agora sobre a instituição Estado. A palavra Estado vem do latim status, que quer dizer modo de estar, situação, condição. Sua origem é datada do século XIII e designa o conjunto das instituições, governo, forças armadas, funcionalismo público, que controlam e administram uma nação. A filosofia do século XVII traz as primeiras explicações racionais sobre a origem do poder do Estado. Os contratualistas, pensadores que tentam explicar os caminhos que levam as pessoas a formar estados ou manter a ordem social, buscavam a legitimidade do poder. Eles partem da análise do homem em seu estado de natureza, entendido como a liberdade que cada homem possui de usar seu próprio poder de maneira que quiser, para a preservação da vida e, consequentemente, de fazer tudo aquilo que seu próprio julgamento e razão lhe indiquem como meios adequados. Portanto, o homem no estado de natureza tem direito a tudo e, na verdade, ninguém tem direito a nada. Para Thomas Hobbes, o homem nesse estado sem limites cria uma insegurança, um medo e conflito constante, onde os interesses individuais predominam e o homem se torna lobo do próprio homem. Os conflitos geram guerras de todos contra todos e a consequência é o prejuízo aí para todos. O filósofo Thomas Hobbes considera que o homem sentiu a necessidade de renunciar a seu estado natural, ao direito natural, em relação aos outros com a mesma liberdade que os outros também o fazem. O fato de ser totalmente livre fazia o quê? Com que os homens livres, vivessem em um estado de paranoia e guerra constante, pois a qualquer momento o outro, que também é livre, poderia vir e tirar o patrimônio bem maior que cada um de nós temos, que é a própria vida. Portanto, para Hobbes, deve existir um contrato, ou seja, um pacto pelo qual todos devam aí abrir mão de sua própria vontade, da sua liberdade extrema, em favor de um homem ou de uma assembleia de homens que serão os seus representantes. Segundo este pensador, o Estado deveria ter um soberano, ou rei, com poderes absolutos, com autoridade concedida pelos seus súditos. Hobbes usa a figura bíblica do Leviatã, que era um animal monstruoso e cruel, mas que defendia os peixes menores de serem engolidos aí pelos mais fortes. E essa figura que representa o Estado. O poder do Estado para Hobbes se exerce pela força física, pois só a iminência do castigo
pode atemorizar os homens. Ou seja, o homem abre mão de sua liberdade, dando plenos poderes ao Estado absoluto, a fim de proteger a sua própria vida. O Estado garante o que pertence a cada indivíduo, isto é, ao sistema de propriedade privada, o sistema aí capitalista. Outra teoria de grande importância para o entendimento da origem do Estado, também dentro da perspectiva contratualista, é desenvolvida por John Locke, um importante filósofo inglês. Ele é considerado um dos líderes da doutrina filosófica conhecida como empirismo e um dos ideólogos do liberalismo e do iluminismo. Falamos dele quando tratamos aí de liberalismo. Segundo John Locke, apenas o pacto, o contrato, torna legítimo o poder do Estado. Porém, para ele, no estado natural, cada um é juiz em causa própria. Portanto, os riscos de se tomar partido são muito grandes e podem desestabilizar as relações entre os homens. Por isso, visando a segurança e a tranquilidade necessárias à propriedade, faz com que as pessoas consintam em instituir um corpo político, isto é, o Estado. O ponto importante do pensamento de Locke é que os direitos naturais dos homens não desaparecem ao delegarem poder, mas subsistem para limitar esse poder, pois se trata de uma relação de confiança. Se o governante não visar o bem público, é permitido aos governados retirá-lo e confiá-lo a outro. O terceiro pensador contratualista, também muito conhecido no meio acadêmico, é o Jean-Jacques Rousseau. Sua obra inspirou reformas políticas e educacionais e tornou-se, mais tarde, a base do chamado romantismo. Formou, com Montesquieu e os liberais ingleses, o grupo de brilhantes pensadores considerados aí os pais da ciência política moderna. Rousseau cria a hipótese dos homens vivendo em seu estado de natureza de forma sadia, sendo bons, felizes, enquanto cuidam de sua própria sobrevivência, até o momento em que é criada a propriedade e uns passam a trabalhar para outros, gerando, assim, uma servidão e uma escravidão, uma miséria. Portanto, quando é introduzida a desigualdade entre os homens, a diferenciação entre o rico e o pobre, o poderoso e o fraco, o senhor e o escravo, e a predominância da lei do mais forte. Ou seja, o homem que surge da desigualdade é corrompido pelo poder e esmagado pela violência. Portanto, esse é um contrato falso que coloca o homem preso. Há necessidade de outro contrato, verdadeiro e legítimo, pelo qual o povo esteja reunido sob uma só vontade, o Estado. Cada indivíduo na sociedade abre mão de todos os seus direitos em favor do todo. Como todos abrem mão igualmente, na verdade ninguém perde nada. Em outras palavras, por este contrato, o homem abre mão de sua liberdade, mas sendo ele próprio parte integrante e, ao obedecer à lei, obedece a si mesmo e, portanto, é livre. Para Rousseau, o contrato não faz o povo perder a sua soberania. Para Rousseau, a soberania do povo é inalienável. O Estado, ele surge pelo fato do homem ser essencialmente social e político. E para prever a satisfação daquelas necessidades materiais, defesa e segurança, conservação e também enriquecimento na sociedade capitalista. O Estado nada mais é do que uma criação, uma idealização do homem para resolver os seus próprios problemas sociais. Praticamente, a criação do Estado tem início no fato de que os homens são desiguais, porém desejam chegar ao chamado estado de bem-estar. Para conseguir este estado de bem-estar, sem ter que estar a todo tempo ou a todo momento se indispondo com os seus desiguais,
Este mesmo homem, que é um ser inteligente, concluiu que poderia existir algo com soberania sobre todos os homens, com autoridade para resolver os problemas mais gerais ou os conflitos que fossem comuns a todos. Diante disto, o homem idealizou e criou uma instituição a qual delegou o poder de organizar, cuidar do seu bem comum e fazer a justiça social. A essa instituição ele chamou de Estado. Ao dar grande parte da sua força individual para o Estado, ele permitiu que nessa instituição ficasse concentrado um poder muito maior do que aquele que existia dividido nas mãos de cada um. Partindo deste princípio, podemos dizer que a força do Estado, tendo origem na força dos cidadãos, é o mesmo que dizer que os homens, enquanto indivíduos, são anteriores ao Estado. Não há como realizar ou executar as ações para as quais o Estado foi criado, se não for através do próprio homem. É através de uma pequena parte da sociedade que o Estado se instrumenta materialmente para cumprir as suas tarefas. Esses instrumentos chamam-se governo. Podemos dizer, então, que o governo são as pessoas que administram o Estado. Sobre o uso legítimo da força pelo Estado, o sociólogo Max Weber nos diz que o Estado é uma instituição política que, dirigida por um grupo soberano, reivindica o monopólio do uso legítimo da força. Isso em determinado território, subordinando os membros da sociedade que nela vivem. Segundo Weber, para a constituição do Estado, são necessários dois elementos básicos, que são o aparato administrativo e o monopólio legítimo da força. Sobre o aparato administrativo, podemos considerar toda a parte burocrática do Estado, documentos, órgãos e etc. Já o monopólio legítimo da força significa dizer que o Estado é o único que pode, com o consentimento da sociedade, utilizar a força física para manter a ordem. Podem se destacar duas correntes opostas sobre a função do Estado em relação à sociedade. Uma é a fornecida pela corrente liberal e a outra pela corrente marxista. Para a corrente liberal, a função do Estado é agir como mediador dos conflitos entre diversos grupos sociais. Conflitos estes inevitáveis entre os homens. O Estado deve promover a conciliação dos grupos sociais, alcançar a harmonia, preservando os interesses do bem comum. Entre os pensadores liberais clássicos, destacam-se o John Locke e também o Rousseau, dos quais já falamos nas aulas anteriores. Para o pensamento marxista, o Estado não é um simples mediador de grupos rivais, mas o Estado é uma instituição que interfere nessa luta de modo parcial, quase sempre tomando partido das classes dominantes. Assim, a função do Estado, segundo Marx, é garantir o domínio de classe. Nascido dos conflitos de classe, o Estado tornou-se a instituição controladora pela classe mais poderosa, ou seja, a classe dominante. Os fundadores dessa corrente, o conhecido Karl Marx e também o Friedrich Engels. Bom, turma, chegamos ao final de mais uma aula. Gostaria de agradecê-los pela atenção e dizer mais uma vez para vocês, não se esquecerem de participar dos fóruns e de todas as atividades propostas no ambiente virtual, tá ok? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Obrigado.